Gostaria de saudar a todos vocês que acompanham a transmissão do nosso culto via online, aqui da Igreja Luterana de Rio Negro. Também representamos a paróquia como um todo, paróquia que integra as comunidades luteranas de Rio Negro, Mafra e Itaiópolis. Quero saudar então a todos que nos acompanham nessa transmissão, de maneira bem especial também aos amigos, amigas, pessoas integrantes da paróquia, também amigos de outras igrejas, outras confissões religiosas, também de outras cidades e mesmo de outros estados. Estamos agora completando praticamente 50 edições do nosso culto online e nos alegramos de contar com a participação de vocês que nos têm acompanhado ao longo de quase 12 meses desta jornada. Como palavra bíblica, queria repartir com vocês a palavra do Salmo 40. Salmo 40, versículo 17, onde a palavra do Senhor nosso Deus diz, o salmista expressa: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor Deus cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. Eu sou pobre e necessitado, porém Deus cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. Estamos reunidos para a celebração de culto, também em comunhão com vocês que estão aí na sua casa, em algum momento desse final de semana ou ao longo desta semana, e queremos desejar que a paz de Cristo, a proteção e o cuidado de Deus esteja bem presente na tua vida, na tua família, na tua comunidade de fé, também na tua cidade. Estará cooperando conosco no conduzir dos hinos e também a parte final da liturgia, o missionário Adilson, que vai acompanhar os cânticos deste culto. E o Joel estará então realizando a filmagem e a edição deste culto virtual. Queremos cantar o primeiro hino de louvor a Deus. Convido o missionário para que conduza, então, e anuncie o primeiro hino do nosso culto. Hino número 3, Deus Trino. Alguns avisos comunitários. Nós queremos lembrar as famílias, pessoas integrantes da paróquia de Rio Negro, Mafra e Itaiópolis, que nós retomamos a campanha do Quilo para ajudar famílias socialmente carentes. E esta doação da campanha do Quilo pode ser entregue na Secretaria da Igreja de Rio Negro ao longo da semana, no horário de expediente, de terças-feiras até sexta-feira. De terça-feira até sexta-feira, tanto na parte da manhã como na parte da tarde. A nossa secretária Eliane está acolhendo, então, as pessoas que precisam de algum atendimento de secretaria. Também pode ser entregue na secretaria da igreja o envelope do dízimo, com a sua oferta, com seu dízimo também, apoiando a missão da igreja, apoiando os ministérios da igreja. Então também é necessário, é importante
a ajuda financeira para mantermos os trabalhos de nossa igreja, nossa comunidade, nossa paróquia. Com alegria registramos que ao longo desta semana, mais de 230 pessoas visualizaram o culto do domingo passado, um culto mais enfatizando o consolo, a esperança. E com isso nós também queremos expressar nossa alegria, nossa gratidão pelo compartilhamento, de famílias, também quando vocês enviam para amigos de vocês, pessoas da família de vocês, para que possa chegar esta palavra também a um maior número de pessoas. Estamos agora completando praticamente 50 semanas de transmissão de culto online e muito nos alegra que ao longo de quase 12 meses tem se mantido essa boa adesão, essa acolhida por parte de tantas pessoas e tantas famílias, tanto da Igreja Luterana como também da Igreja Católica e pessoas também de outras confissões religiosas. Como palavra bíblica para as nossas leituras deste culto, escolhemos de Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34. Esta leitura será feita pelo missionário Adilson. A primeira leitura encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos 25 até o 34. Eu passo a ler. A ansiosa solicitude pela vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Porquanto não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. E a outra leitura para este culto, escolhemos da primeira carta de Pedro, no capítulo 5, 1 Pedro, no capítulo 5, lá no versículo 5 e seguintes. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5 e seguintes. Faça então esta leitura de 1 Pedro, e a do Evangelho é feita pelo missionário Adilson. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 5 a 10, nós lemos, o apóstolo Pedro recomenda aos irmãos na fé, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns para com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Deus vos exalte, lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Lancemos, pois, nas mãos de Deus
todas as nossas ansiedades, crendo, confiando que Deus tem cuidado de nós. Antes da pregação do Evangelho, convido para cantarmos o próximo hino. E logo em seguida teremos um momento então da mensagem, da pregação, com o título Cuida de mim, Senhor, cuida de nós. Baseado no Salmo 40, 17 e 1 Pedro 5:5. Cantemos o próximo hino. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, amigos, amigas de diferentes cidades, estados que nos acompanham neste culto online. A palavra bíblica para a nossa reflexão é a temática Cuida de mim, Senhor, cuida de nós. E nos inspiramos no Salmo 40, verso 17, que foi lido já no início deste culto, quando o salmista diz: Eu sou pobre e necessitado, porém, Tu, ó Deus, cuida de mim. Sou pobre e necessitado, porém, Tu, ó Deus, cuida de mim. E o Salmo continua dizendo: Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. E a outra palavra bíblica que nos vai acompanhar também nesta mensagem sobre Deus cuida de mim é 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, onde nos é dito, conforme lido ainda há pouco: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Nos é dito logo em seguida: lançai nas mãos de Deus toda a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de vós. Lançar, entregar, confiar nas mãos de Deus toda a nossa ansiedade, porque Deus quer cuidar de nós. Estimados amigas e amigos que nos acompanham, a pessoa humana, o ser humano, a vida inteira precisa de cuidado. O bebê, já antes de nascer lá no ventre de sua mãe, precisa de amor e cuidado para que a gestação ocorra de maneira saudável. Já nos primeiros anos, as primeiras semanas de vida ou meses de um bebê, aquela criança depende do leite materno, do alimento, do colo, do amor, do carinho, do toque, do afeto, também dos cuidados na parte da higiene. Toda criança, para crescer de maneira saudável, precisa de muito cuidado, muito amor, muito carinho. Você e eu recebemos muitos cuidados ao longo de nossa jornada de vida. Também nós um dia fomos crianças e dependemos do cuidado e do amor de pessoas de nossa família. Pai, a mãe, uma avó, um avô, uma tia, uma madrinha, pessoas bem próximas de nós que expressaram esse amor e cuidado ao longo do nosso processo de crescimento. Também na juventude precisamos de amor, cuidado, orientação,
para seguirmos caminhos bons, saudáveis, caminhos de vida, e não enveredarmos por caminhos de destruição. Também na idade adulta precisamos nos sentir amados, acolhidos por pessoas amigas, por pessoas que demonstram apreço por nós. Lá adiante, na terceira idade, mais do que nunca, o ser humano precisa de amor e cuidado para que possa ter uma vida saudável, proteção, medicação, alimentação, todos os cuidados necessários. Portanto, o ser humano a vida inteira vai depender do cuidado de outras pessoas. E o tema do cuidado está muito presente nos Salmos, quando vários salmistas clamam a Deus pedindo cuidado, a proteção, o livramento de Deus, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. Também no ministério de Jesus percebemos quão importante é a prática do cuidado. Jesus, em seu ministério, em sua missão, cuidou de muitas pessoas. Jesus também se sabia cuidado e amado por Deus, o Pai. Jesus desafiou e ensinou seus discípulos a praticarem a missão do cuidado, do amor de uns para com os outros. Portanto, o próprio Jesus nos ensina a como viver com integridade, acolhendo o cuidado de Deus em nossa vida. O amor, o perdão, a salvação, a paz de Deus em nossa vida e, ao mesmo tempo, partilhando deste cuidado amoroso, afetivo, junto a outras pessoas. Jesus viveu com integridade o amor e o cuidado em tudo aquilo que falou, olhou, tocou, ouviu, decidiu. Suas mãos cuidaram de muitos doentes, abençoaram muitas pessoas. Jesus teve um ministério marcado pelo cuidado. Jesus também ensina e desafia para uma vida plena e abundante, para uma vida de satisfação física, emocional, afetiva. Lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, lemos o próprio Cristo dizendo: eu vim para que vocês tenham vida, vida plena, vida em abundância. Portanto, seguir a Jesus, os seus ensinamentos, as suas pisadas, é sempre buscar cada vez mais compreender como nós testemunhamos a nossa fé, o nosso amor, a nossa esperança, também por meio do cuidado para com as pessoas. Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E o Pai o enviou com a missão de amor, cuidado e salvação, também libertação. Como qualquer outro ser humano, Jesus também precisou receber cuidado. Um dia Jesus foi bebê, foi criança, indefesa, dependente totalmente dos cuidados de Maria e José, ou de outras pessoas da família. Jesus, quando era pequeno, era levado ao templo com o objetivo de ser apresentado a Deus, também com o objetivo de permanecer na fé judaica, na fé no único e verdadeiro Deus. Os pais e mães de hoje, será que se empenham, tal qual José e Maria, para levar seus filhos para a igreja, para o convívio da comunhão com o povo de Deus, para o aprendizado da fé, para o batismo cristão? Que possamos ter isto em mente também, esse testemunho de Maria e José. Por orientação de Deus, Maria e José fugiram para o Egito, para que Herodes não viesse a matar o menino. Portanto, para cuidar, para proteger a vida do menino, empreender uma longa e cansativa viagem, priorizando cuidar do menino, do filho Jesus. Maria e José cuidavam bem do menino, tanto na área do cuidado físico, como também espiritual. Por isso o texto bíblico nos diz em Lucas, no capítulo 2, que o menino Jesus crescia, Jesus aos 12 anos, Jesus crescia espiritualmente, crescia com saúde, com sabedoria e com a bênção de Deus. Saúde, força, sabedoria e a bênção de Deus. Portanto, ao longo de toda a sua jornada, Jesus experimentou cuidado de outras pessoas. Também Jesus experimentou o cuidado de anjos de Deus. Isso também nos é relatado,
quando do início da quaresma de Jesus, 40 dias no deserto, nos quais não se alimentou, jejum, oração, tentação no deserto. Marcos capítulo 1, versículo 13, nos é dito que os anjos de Deus se aproximaram de Jesus e o alimentaram após 40 dias de fome, jejum e oração no deserto. No final de sua quaresma, Jesus também foi cuidado, alimentado, sustentado pelos anjos de Deus. Mas ao contrário do serviço celestial ocasional, do cuidado dos anjos, na maioria das vezes Jesus experimentou ser servido e cuidado por pessoas. Gente de carne e osso como você e eu. Quantas vezes Jesus foi acolhido e cuidado na casa de Marta, Maria e Lázaro? Quantas vezes lá dormiu, foi hospedado, foi acolhido e fazia refeições? Também em outras casas. Jesus não tinha casa, não tinha moradia e vivia sendo acolhido por outras pessoas. Pessoas como nós, imperfeitas, mas generosas, com sentimentos e emoções de todo tipo. Entre estas cuidadoras de Jesus também estavam Maria Madalena, Salomé, Maria, que era mãe de José e de Tiago, o mais moço. Também essas mulheres cuidaram de Jesus até mesmo nos dias de sua paixão e também nos dias de sua ressurreição, ou lá no túmulo, indo para embalsamar o corpo morto de Jesus. Essas mulheres tinham acompanhado e ajudado Jesus quando ele estava no seu ministério na Galileia, e depois continuaram também nessa missão de cuidado, no processo, no tempo da morte, do sepultamento e depois do reencontro com Cristo ressurreto. Portanto, do começo ao fim de sua vida, Jesus experimentou o cuidado de pessoas e ele, Jesus, cuidou de muitas pessoas. Quando Jesus prepara os seus discípulos para a missão de ir para a cruz, para a morte, lá no jardim do Getsêmani, Jesus pede por 3 vezes aos seus amigos mais próximos, Pedro, Tiago e João, que fiquem orando por ele, enquanto ele vai orar junto a Deus o Pai. 3 vezes ele pediu que os seus amigos orassem por ele, e nas 3 vezes os amigos voltavam a dormir. Estavam tomados de tristeza, de angústia, naquele momento em que Jesus mais precisava da oração, da intercessão dos irmãos na fé, dos irmãos do discipulado. Quantas vezes também você e eu passamos por vales de sofrimento, por tempos de paixão, e parece que os nossos amigos estão dormindo, parece que nossos irmãos na fé estão dormindo, não demonstram sensibilidade, nem gestos de cuidado para conosco. Às vezes até mesmo dentro da própria família, pessoas em sofrimento se sentem solitárias, tristes, esquecidas. Mas será que Deus está dormindo? Ou apenas os seus discípulos dormem? Será que Deus está demorando em meio à nossa angústia, no meio desta pandemia, em meio ao sofrimento experimentado por tantas famílias, tantas cidades, tantas nações? Com a mesma força que Jesus demonstrava de confiança e fé nos planos de Deus, também nós precisamos sempre de novo buscar a Deus em oração, entregar nas mãos de Deus nossa angústia, nossas ansiedades, como diz o apóstolo Pedro, e experimentar o cuidado de Deus. Mesmo sendo Deus, o Filho de Deus, Jesus expressou o quanto precisava do conforto e do consolo de seus amigos e de sua irmandade na fé. Seu olhar para a vida refletia seu grande valor à comunhão, à vida em comunidade, à integração, à interdependência entre aqueles que estavam no caminho do discipulado. Jesus decidiu viver em comunhão, mesmo com amigos imperfeitos. Foi essa a sua maneira de viver e ensinar no seu ministério, demonstrando sempre de novo compaixão,
para com as multidões aflitas e exaustas, como ovelhas que não tinham pastor. Como não era apenas um teórico de doutrinas e ensinamentos filosóficos, Jesus exerceu o seu ministério no corpo a corpo, na proximidade com as pessoas, em meio às suas angústias e sofrimentos. Assim também ele conviveu com seus discípulos e discípulas. Também cuidou do próximo, de todo aquele que se aproximava dele e clamava pela sua ajuda, pela cura, pela libertação. Paralíticos, leprosos, surdos, mudos, pessoas acometidas também de doença da lepra, pessoas oprimidas pelo diabo, também experimentaram a mão, o poder de Deus, a ação libertadora e cuidadora de Jesus. Também quando Jesus recomenda por 3 vezes ao apóstolo Pedro, perguntando se o amava, e encarrega a ele, Pedro, da tarefa de pastorear o rebanho de Jesus. Cuida das minhas ovelhas. É repetido 3 vezes neste diálogo entre Jesus e Pedro, registrado no Evangelho de João, no capítulo 21. Mesmo pendurado na cruz, minutos antes de sua morte, Jesus expressa amor e cuidado para com sua mãe Maria e encarrega um dos seus principais discípulos para a acolher como sua mãe, levá-la para sua casa. E diz ele ao apóstolo João que a acolha como sua mãe, a adote como sua mãe. E diz a ela que acolha, que adote ao apóstolo João como seu filho. Portanto, Jesus diz: eis aí tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a levou para viver na sua casa. Jesus também ordenou aos irmãos na fé, aos discípulos e discípulas, que cuidassem uns dos outros. Também aos demais chamados apóstolos, como o apóstolo Pedro, cuida dos teus irmãos. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, esta chamada, esta vocação, esta tarefa, esta missão do cuidado, vale para nós também como igreja. Vale para a igreja luterana aqui de Rio Negro, com a história de 130 anos nesta cidade, nesta região. Vale para a igreja de Itaiópolis, com a história de 100 anos, também nesta região. Vale para a história da comunidade luterana de Mafra, com 57 anos de história, de missão também nesta região. Quantas pessoas Deus enviou para cuidar destas comunidades ao longo dessa história centenária. Quantos pastores aqui serviram a Jesus Cristo, cuidando do alimento espiritual do rebanho cristão em cada geração. Quantas lideranças leigas de grupos e de ministérios aqui dedicaram do seu tempo, do seu coração, dos seus dons, do seu dízimo para manter o trabalho da igreja. Quantas pessoas, quantas famílias cristãs colocaram-se a serviço do Evangelho de Cristo, através da evangelização, da edificação de comunidade, da diaconia, da ajuda aos mais sofridos e mais carentes. Portanto, é uma multidão de gente, como diz a palavra de Deus, é uma nuvem de testemunhas que acompanharam a história e a missão destas igrejas, também da igreja onde você participa lá, na sua cidade, no seu estado, na sua denominação. Quantas pessoas exerceram cuidado na tua caminhada de fé ao longo da tua jornada, como criança, como jovem, como casais, como idosos, e ministraram a você a mensagem da salvação em Jesus Cristo através de palavras e atitudes de amor e de misericórdia. Portanto, nós também somos chamados a cumprir esta mesma missão em nossa geração, cuidando do testemunho da fé e do amor cristão, junto a pessoas amigas e vizinhas, cuidando das pessoas na sua caminhada de fé, na sua integração, na sua acolhida no corpo de Cristo, para que cada um possa saber-se amado, cuidado, acolhido pelo amor também de Deus. Também o cuidado se reflete no comprometimento, tanto na participação na igreja, como também no dízimo junto à igreja. Por isso diz Malaquias, no capítulo 3, trazei os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na casa de Deus,
E provai a Deus nisso, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Bênçãos sem medida. Portanto, o cuidado com a casa de Deus também se reflete no nosso compromisso da gratidão, também da doação, também da nossa contribuição com o dízimo e nossa comunidade de fé, seja qual for esta comunidade de fé. Por último, irmãos e irmãs, quero deixar uma palavra de consolo, mas também de encorajamento. Jesus, em suas últimas palavras na cruz, manifesta o amor e o cuidado de Deus, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, nas tuas mãos entrego a minha morte. Entendemos a profundidade desta oração, do estar aos cuidados e nas mãos de Deus, na vida e na morte. Entendemos a palavra do apóstolo Pedro, que nos convida dizendo: lançai nas mãos de Deus toda a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado e quer cuidar de vós. 1 Pedro 5,5. Lembremos que Jesus conhece o nosso coração como ninguém. Jesus conhece a tua tristeza, a tua solidão, tuas mágoas, tuas feridas no coração, as ansiedades que habitam o teu coração, o meu coração. Jesus conhece os nossos sonhos despedaçados, o nosso sentimento de fracasso no casamento ou na família, os nossos relacionamentos difíceis, até mesmo às vezes entre pais e filhos, ou entre marido e esposa. Jesus conhece as nossas derrotas na vida financeira, as crises que acompanham o nosso país nesses últimos 12 meses. Jesus sabe da nossa decepção com atitudes ou palavras de pessoas ao nosso redor, também dentro da igreja. Jesus na cruz entregou-se completamente aos cuidados de Deus. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, minha vida, entrego-me aos teus cuidados também no morrer, Deus o Pai. Aprender a entregar em oração, a confiar nos cuidados de Deus, a lançar nas mãos de Deus toda a nossa ansiedade, requer humildade e fé. Tanto a palavra do Salmo 40, versículo 17, quando o salmista diz: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor Deus cuida de mim. Como também a palavra de Pedro, que nos convida dizendo que é para nos humilhar perante Deus e colocar nossas ansiedades diante de Deus, porque Deus tem cuidado de nós. Nestas semanas de profunda angústia, com o aumento de doentes e de mortes por Covid-19, na maioria dos estados do Brasil, reconheçamos nós também nossa fragilidade. Eu sou pobre e necessitado, como diz o salmista. Também a ciência é pobre e necessitada e não tem resposta para tudo e solução para todas as formas de doença, embora com inúmeras tentativas e muito investimento. Que possamos chegar com humildade diante de Deus, confessando: Senhor, eu também sou pobre e necessitado, cuida de mim. Eu não sou autossuficiente, eu não tenho respostas para toda esta realidade de tristeza e de sentimento de impotência. Eu não tenho garantia de vaga nem mesmo no hospital particular, mesmo pagando o mais caro plano de saúde. Senhor Deus e Pai, tem misericórdia de mim. Também sou pobre e necessitado. Venha em meu socorro. Protege a mim e aos meus amados, a minha cidade, o meu país. Senhor, tem misericórdia desta geração idólatra, arrogante, autossuficiente, perversa, corrupta, egocêntrica, drogada, prostituída e violenta. Tem misericórdia, Senhor, do mundo. Tem misericórdia de nós. Cuida de nós, Senhor. Renova a tua misericórdia, não por nosso mérito, nosso merecimento, mas porque teu coração é coração de amor e misericórdia. Por isso oramos e pedimos, Senhor,
pelo sacrifício de teu Filho Jesus, teu amado Filho Jesus, pelos méritos de Jesus, cuida de nós, Senhor. Livra-nos do mal, salva-nos, Senhor, por amor do teu nome. Renova a tua misericórdia em nossa geração. Que a paz de Cristo, o amor e o cuidado de Deus o Pai nos acompanhe em meio às lutas que temos enfrentado. Que possamos orar e confiar pedindo: Senhor, sou pobre e necessitado, cuida de mim. Amém. Fonte eterna de amor, que transborda de bondade, te derramas em favor de toda a humanidade. Vem me dar a tua mão e conduz a minha vida tempos de aflição. Concede-me guarida sob a luz do teu olhar. Sigo em paz a minha estrada, pois eu sei que vais guiar cada passo da jornada. Senhor, me carregar nos momentos de cansaço, caso eu venha tropeçar e eu caia em teu abraço. Convido a todos para juntos termos um momento de oração de confissão de pecados. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós chegamos à Tua presença por meio do Teu Filho Jesus Cristo. Reconhecendo o nosso pecado, reconhecendo a nossa dependência, a nossa necessidade da Tua graça e do Teu amor, também do Teu perdão. Senhor, perdoa tudo aquilo que em pensamentos, palavras, ações e omissões temos feito ou deixado de fazer, e que tem entristecido o teu coração, que tem também machucado o nosso próximo e, por consequência, também tem nos ferido a nós mesmos. Ó Deus, no meio desse tempo difícil que vivemos, por muitos motivos, somos levados a pensar que nossos pecados são justificáveis. Mas nunca há justificativa, Senhor. A tua justiça sobre os nossos pecados é o sangue do teu Filho Jesus derramado na cruz. E é pelo sangue do teu Filho que nós clamamos, Senhor. Cubra as nossas vidas com o sangue do teu Filho amado e perdoa todos os nossos pecados, para que assim possamos, Senhor, estarmos limpos, estarmos lavados em tua presença e possamos assim receber de ti o teu Santo Espírito. Possamos assim, Senhor, com a ajuda do teu Santo Espírito, viver uma vida que te agrada, uma vida que te satisfaz e que também é abençoada para nós. Assim, Senhor, através do teu Filho Jesus, por meio da sua obra na cruz, através do perdão que o Senhor nos dá por meio do teu Filho, guia as nossas vidas e faz a tua obra de santidade em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Hino 287, cuida bem, Senhor. Aqueles que estão à minha frente, cuida bem, Senhor. Aqueles que me seguem no caminho, cuida
aqueles que se encontram ao meu lado. Cuida bem, Senhor, caso for também do teu agrado. Cuida bem de mim, Senhor. Aquelas que estão à minha frente, cuida bem, Senhor. Aquelas que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor. Aquelas que se encontram ao meu lado, cuida bem, Senhor. Caso for também do teu agrado, cuida bem de mim, Senhor. Cuida bem de mim, Senhor. Convido a todos para que juntos tenhamos um momento de oração final. Depois juntos também oremos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou e recebamos a bênção do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse tempo difícil que vivemos, é muito bom sabermos que podemos ter um Deus em quem nós podemos confiar. Um Deus que, por mais que nós não percebamos, não enxerguemos, tem o controle da história em suas mãos. Dá, Senhor, que possamos descansar nesta certeza de que por mais que a vida e as dificuldades são como a areia que tentamos segurar com nossas mãos e elas escorrem por nossos dedos. Tudo, Senhor, está em Tuas mãos e Tu comanda todas as coisas, inclusive a nossa vida. Não estamos perdidos, não estamos como um navio sem leme num mar à deriva. Estamos nas mãos do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Assim, Senhor, nós queremos descansar na confiança de que o Senhor guarda, de que o Senhor protege, de que o Senhor ampara e sustenta a vida de todos aqueles que confiam em Ti. Entregamos em Tuas mãos, Pai, esse tempo difícil que vivemos, tempo de pandemia, tempo de doença, pedindo a Tua misericórdia, a Tua graça, pedindo que Tu sares essa terra, sares essa nação. Colocamos, Senhor, em Tuas mãos todas aquelas pessoas que entre nós e também outras tantas estão acometidas tanto por este vírus como também por tantos outros problemas e doenças. E pedimos que o Senhor cuide, guarde, ampare e sustente. Também, Senhor, aquelas pessoas que têm perdido entes queridos e que têm passado por tempo de sofrimento, de luto. Ampara, consola, conforta o coração de cada uma dessas pessoas, Senhor, que elas possam encontrar o refúgio em Ti. Abençoa aqueles que estão hospitalizados. Abençoa, Senhor, para que possam também ter da Tua graça e possam se recuperar, Pai, desse tempo difícil de doença. Colocamos em Tuas mãos, Senhor, todos aqueles que sobre nós têm poder e autoridade, porque eles interferem de maneira direta sobre também as nossas vidas e como vivemos e como experimentamos no dia a dia o cuidado. Abençoa, Senhor, o coração e mente dos políticos, dos governantes, de todas as pessoas que têm poder e autoridade, para que assim também possam, Pai, permitir-se serem guiados pelo Teu Santo Espírito e possam fazer aquilo que devem fazer e não aquilo que querem fazer. Abençoa, Pai, de maneira também muito especial a todos aqueles que trabalham cuidando de pessoas na área da enfermagem, na área da medicina, ó Pai, nos hospitais, nos postos de saúde, aquelas pessoas que têm a obrigação e o trabalho de cuidar dos enfermos. Ó Pai, dê a eles também saúde, força, vigor, para que possam continuar cuidando de cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas que a eles chegam. Assim, Senhor, entrego a minha e a vida de cada irmão e irmã que agora também comigo oram, pedindo que o Senhor cuide da vida de cada um de nós e que o Senhor derrame sobre nós a Tua graça, o Teu amor, o Teu sustento e a Tua proteção bondosa. Assim, Senhor, tudo mais que nós temos como motivo de oração, entregamos na oração que o Teu Filho amado Jesus nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome.
Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Recebamos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê da sua paz. Assim, abençoe a tua vida o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus derrame sobre ti a sua paz e que você o sirva com alegria.